Seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Eu sou o pastor Michel e eu quero convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus, especificamente no livro de Ruth, capítulo 4, dos versos 13 a 22. Porém, eu quero começar hoje convidando você a pensar comigo sobre como a nossa vida, muitas vezes, ela é assolada por lutas, dificuldades, decepções, perdas. E quando isso acontece, nós muitas vezes nos sentimos impotentes, quebrados, amargurados. Muitas vezes, por conta do sofrimento que nós passamos aqui nesta vida, nós perdemos o ânimo pela vida, perdemos a esperança de sermos felizes, acreditamos que a nossa vida não pode mudar. Mas eu quero perguntar para você: você acredita que a sua vida pode ser mudada, pode ser transformada, pode ser restaurada? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro de Ruth. Bem, nós, pela graça de Deus, chegamos ao último estudo neste maravilhoso livro. E nós estamos aqui acompanhando a saga de duas mulheres, Noemi e Ruth. E hoje veremos como se dará o desfecho desta história. Nós temos visto como essas mulheres elas têm enfrentado em suas vidas dificuldades, lutas, perdas. Mas hoje veremos, queridos, como elas tiveram as suas vidas restauradas pelo Senhor, cada um a seu próprio modo. E por isso eu quero então te convidar para meditarmos hoje sobre o seguinte tema: Yahvé, o Deus que restaura vidas. Em primeiro lugar, nós veremos como foi que Deus restaurou a vida de Ruth. Na semana passada vimos Boaz concretizando o propósito de resgatar Ruth. Ele então casa-se com Ruth de acordo com a lei, e o fruto deste relacionamento entre os dois é justamente um filho, conforme nós podemos observar aqui no verso 13. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Veja, queridos, vamos pensar um pouco a respeito de quem era Ruth. Ruth era uma mulher moabita, uma mulher que tinha sido criada longe do Deus verdadeiro, uma mulher que vivia uma vida em desobediência à vontade de Deus. Ela então encontra-se com Malom, filho de Elimeleque, e Noemi. Malom faz parte da aliança, mas era alguém que estava em desobediência a Deus, vivendo ali em Moabe. Ela então casa-se com ele. Aquele casamento em si também não estava de acordo com a lei de Deus. Eles, pelo que tudo indica, passaram um período de tempo casado, provavelmente anos, mas não tiveram filhos, até que Malom morre. E com a morte de Malom, Ruth fica viúva, e a parente mais próxima por parte do esposo é Noemi, sua sogra. Noemi então decide retornar para Belém. Ruth deseja vir com ela, porém Noemi ela não vai em nenhum momento demonstrar interesse no fato de Ruth retornar com ela. Para Noemi, voltar com uma moabita não era algo que ia soar muito bem. Mas ainda assim, Ruth vem junto com Noemi. Ao chegar ali em Belém, nós vamos perceber que Noemi estava completamente amargurada. Alguém que não fazia caso de Ruth. Mas ainda assim, Ruth decide
trabalhar, sustentar a si mesma e também a sua sogra. Mas veja, queridos, que no meio disso tudo acontece algo maravilhoso. Nós vamos perceber que Ruth, então, ela tem um encontro verdadeiro com o Senhor Deus. E Deus começa a restaurar a vida de Ruth, começa a restaurar a vida dela espiritualmente. Ela tem esse encontro com Deus, ela é transformada, ela se torna uma mulher virtuosa, conforme nós vimos aqui, e Deus faz com que ela encontre-se com um homem também temente a Deus, um homem chamado Boaz, um homem que está disposto a resgatar Ruth de acordo com a lei. Eles então se casam, eles têm este primeiro filho, de nome Obed, e ali Ruth então ela passa a ter uma família, ela passa a ter um filho, passa a ter um esposo, passa a ter um lar, um local de descanso. Aí eu pergunto a você, Deus restaurou a vida dessa mulher, sim ou não? Sim. E este relato de Ruth, meu querido e minha querida, deve chamar a sua atenção. E eu me refiro agora especificamente a você que ainda não tomou a maior de todas as decisões que você pode tomar aqui nesta vida, a mais importante de todas. Você que ainda não entrou em um relacionamento real com Cristo, com Deus. A história de Ruth, meus queridos, mostra claramente que você, por mais que não tenha nascido em um lar de pessoas tementes a Deus, por mais que você tenha tido um passado escabroso, um passado afundado no pecado, isso não importa. Saiba que se você entregar a sua vida a Cristo, você terá a sua vida completamente restaurada. Primeiramente, restaurada no sentido espiritual. Você vai ver a vida e viver a vida de uma outra forma. Você será uma nova criatura. E veja, isso não vai significar que você vai ter todos os seus sonhos realizados, não. Mas que certamente Cristo vai fazer uma transformação na sua vida. E a vida que Cristo tem para você é uma vida abundante, verdadeiramente feliz, uma vida restaurada. Em segundo lugar, queridos, eu quero convidá-los para juntos observarmos como Deus restaurou a vida de Noemi. Acompanhem comigo a leitura do verso 14 em diante. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então observe, queridos, a vida de Noemi. Noemi é alguém que saiu da terra de Belém cheia de bens, mas ao mesmo tempo cheia de rebelião contra Deus. Ela sai com seu esposo Elimeleque e seus 2 filhos para a terra de Moabe, buscando ganhar a vida, e quando chega ali ela perde seu esposo, perde os seus 2 filhos. Ela então fica apenas com suas 2 noras, a quem ela desencoraja a segui-la de volta para Belém. Uma delas volta, órfã, outra permanece, Ruth. E Ruth permanece ao lado de Noemi e jura lealdade a Noemi, e não apenas a Noemi, mas ao Deus de Noemi. E Noemi, ela responde àquela atitude de lealdade e fidelidade da parte de Ruth com indiferença. Ela chega à terra de Belém,
amarga, desconsiderando o fato de que Ruth estava ali e era uma bênção da parte de Deus para a vida dela. Ela chega culpando a Deus por tudo o que ela estava enfrentando, como se ela não estivesse experimentando as consequências do seu próprio pecado, da sua própria desobediência. Mas, como nós temos visto, Deus também está restaurando a vida de Noemi. Deus vem trabalhando na vida de Noemi, mudando o coração de Noemi. Noemi, ela, no decorrer da história, você vai observar de uma forma muito clara, um coração que era amargo, tornando-se um coração esperançoso. Então, Deus vai tratando da vida de Noemi. Noemi passa a compreender como Deus está trabalhando, como a providência do Senhor estava guiando todas as coisas, e isso vai trazendo novamente alegria ao coração ali de Noemi. De modo que no final aqui nós vamos perceber que Noemi não está mais amarga. Ela foi resgatada de uma situação muito difícil e ao mesmo tempo o Senhor está aqui trabalhando na vida dela. Veja, o Senhor, ele é aquele que faz a ferida e é aquele que sara ao mesmo tempo. E o Senhor então ali, ele está justamente resgatando Noemi de um estado espiritual deplorável. E também o Senhor vai resgatar ela em outros sentidos. Veja que agora ela é uma avó que está carregando o seu neto e que vê agora a sua descendência sendo continuada, coisa que antes não havia a menor possibilidade. E este neto, ele, de acordo com o que as mulheres mencionam aqui, será o resgatador de Noemi. E Deus vai abençoar Noemi através daquele menino de duas formas. Diz o texto aqui que ele seria o restaurador da vida dela. Veja, Deus já estava restaurando a vida espiritual de Noemi, mas aquele neto seria um restaurador da vida de Noemi, no sentido de que, por meio dele, ela teria novamente uma condição mais tranquila de sobrevivência, teria as suas posses, por meio dele ela teria a sua descendência sendo continuada. E não somente isso, veja que as mulheres dizem que ele será o consolador da velhice de Noemi. E a ideia de consolador é que é de sustentador do ponto de vista material. Por quê? Porque, queridos, naquela época não havia, como nós conhecemos hoje, aposentadoria, não havia planos de saúde. Quem sustentavam os pais na velhice eram os filhos. E no caso de Noemi, ela não tinha mais os seus filhos, mas ela tinha agora um neto. O neto seria aquele que havia de assumir o papel de ser o sustentador dela. Por isso que as mulheres vão dizer que ele seria o consolador de Noemi na sua velhice. E ainda as mulheres fazem questão de mencionar aqui o fato de que aquele neto ele foi dado por Deus através de Ruth. Ruth, aquela que, segundo as mulheres, era mais valiosa que 7 filhos para Noemi. E veja, queridos, que Noemi, no início deste livro, simplesmente desconsiderou, tratou Ruth com indiferença, como se ela não fosse nada. Mas, queridos, isso nos traz uma lição muito preciosa. Muitas vezes nós somos tendentes a nutrir expectativas por algumas pessoas, mas quando nós passamos por uma situação adversa, o auxílio vem de pessoas que a gente menos espera. E aqui, queridos, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Veja, talvez você também seja alguém que está na aliança, que faz parte de uma igreja, mas há algum tempo você resolveu andar nos seus próprios caminhos, resolveu fazer as coisas ao seu próprio modo, e os resultados
estão sendo desastrosos, eles estão se voltando contra você, você está lidando com as consequências do seu pecado, isso tem se tornado uma pessoa amarga, uma pessoa que busca culpados para os seus sofrimentos, seja os outros, seja Deus, mas ao mesmo tempo você não é capaz de reconhecer que você, em determinado momento, escolheu o caminho da desobediência, escolheu fazer as coisas ao seu próprio modo. Veja, esse relato de Noemi, ele deve trazer esperança ao seu coração, porque se Deus foi capaz de restaurar a vida de Noemi, ele também pode restaurar a sua vida. Você que mesmo conhecendo ao Senhor, encontra-se quebrado, colhendo os frutos amargos da sua desobediência. Muitas vezes, talvez você esteja passando por uma frieza espiritual, por um desânimo com relação às coisas do Senhor, sentindo inveja dos ímpios, do modo de viver mundano. Você precisa urgentemente ser restaurado. Mas essa restauração, saiba bem, ela não vai ser ocasionada por você, pelas suas próprias forças, mas ela só pode acontecer através do agir poderoso de Deus. E é por isso que eu quero convidar você nesta hora a se arrepender dos seus maus caminhos, a orar, a buscar a Deus, a clamar a Ele, que Ele venha restaurar a sua vida, a sua comunhão com Ele, porque Ele tem promessas na sua palavra que nos garantem que quando nós fazemos isto, Ele nos ouve, Ele nos restaura, Ele muda a nossa sorte. Como a palavra de Deus nos ensina, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, nós sabemos que Deus, Ele pode restaurar a nossa sorte, pode nos abençoar, pode nos tirar desta situação e transformar a nossa vida e nos fazer voltar ao primeiro amor. Em terceiro lugar, queridos, eu quero convidá-los também para observarmos aqui como Deus restaura todo o seu povo. Porque quando nós nos aproximamos do final do livro de Ruth, nós temos a nossa visão ampliada para o fato de que este livro, ele não diz somente respeito a Ruth, Boaz e Noemi, mas ele diz respeito a todo o povo de Deus. Veja, o autor vai nos mostrar aqui que essa história que está acontecendo aqui nesta pequena vila ali de Belém, ela está conectada a algo extremamente maior, a um plano extremamente maior do Senhor Deus. E isso fica claro quando nós somos aqui apresentados nos últimos versos àquela que é a genealogia de Boaz, na qual nós somos informados sobre de quem Boaz descendeu e quem foram os seus descendentes. Veja aqui comigo a partir do verso 18, o que é que diz a palavra. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Então veja, nós somos aqui informados, vamos colocar de uma forma assim bem clara e direta, do fato de que daquela união entre Boaz e Ruth veio Obed, Obed foi pai de Jessé e Jessé foi pai de Davi. Logo você vai observar como aquela história ali entre Boaz e Ruth, naquela vila ali de Belém, iria influenciar todo Israel. Porque daquela união viria aquele que seria, humanamente falando, o maior de todos os reis de Israel, que foi Davi. Só que não para por aí. Porque
nós precisamos ir um pouco além e ver que Davi foi pai de mais alguém, não é? Se você abrir comigo em Mateus capítulo 1, verso 1, você vai observar justamente de quem eu estou falando. Mateus capítulo 1, verso 1, que vai nos dizer basicamente o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Observe, queridos, que aqui é dito que Jesus é filho de Davi. Significa que Jesus veio da descendência de Davi. Inclusive, se você prosseguir a ler a genealogia de Cristo, você vai ver, começando por Abraão, passando por vários patriarcas, vai passar por Boaz, Obed, Jessé, Davi, continua, e o último é justamente Cristo. E o que isso, queridos, nos ensina? Nos ensina que, na verdade, a história de Ruth, ela é uma pequena parte de uma história muito maior, que é a história da redenção, que tem como ponto principal Cristo. Então, Deus estava ali não apenas pensando na restauração especificamente de Ruth, de Noemi, mas de todo o seu povo, através daquela descendência que viria da união entre Boaz e Ruth. Nós vamos perceber que era a continuação de uma descendência santa que viria, de onde viria o Filho de Deus, para resgatar, para restaurar, para redimir todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E isso, meus queridos, é muito importante, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos informados que o homem ele foi criado num estado em que ele tinha comunhão com Deus lá no Éden. Adão tinha comunhão com Deus. Porém, por conta do pecado, ele perdeu essa comunhão. E por conta desse pecado, ele está agora destinado ao inferno. O ser humano já nasce com um veredito de condenação, de perdição eterna. Então, Deus também, no decorrer da história, ele vem trabalhando e preparando o caminho para a vinda daquele que seria o seu filho, que viria para restaurar a nossa comunhão com Deus, para nos resgatar do pecado e das suas consequências, para nos dar verdadeira redenção. E você que está me ouvindo, se você ainda não creu em Cristo Jesus, saiba que você está numa condição extremamente perigosa. Se você morrer agora, você vai para o inferno. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado, ou seja, a sua condição já é de condenação. E veja, só existe um lugar no planeta onde você pode estar protegido da condenação. É justamente debaixo das asas do Altíssimo, se refugiando naquele que é o nosso grande resgatador, Cristo Jesus. E eu gostaria de concluir essa nossa série de mensagens trazendo algumas lições importantes que nós aprendemos no livro de Ruth. A primeira lição que eu quero destacar é a respeito do custo da desobediência. Para a família de Elimeleque, a desobediência custou a morte, custou dificuldades financeiras, amargura. O livro de Ruth, queridos, ele vai nos ensinar de uma forma muito clara que a vida de desobediência ao Senhor pode custar mais caro do que nós imaginamos. Mas uma segunda lição que eu gostaria de observar aqui no livro de Ruth é que Deus, ele é capaz de transformar o coração de quem ele quiser. Isso fica claro na vida de Ruth.
Ruth era uma moabita, criada longe dos caminhos do Senhor, porém o livro mostra claramente como ocorreu uma maravilhosa conversão na vida dela. E como o seu testemunho, a partir disso, foi um testemunho maravilhoso. Há um livro chamado Pensamentos de uma Convertida Improvável, em que a autora, ela narra, ela traz o relato da sua vida. Ela era uma mulher que vivia em completa desobediência a Deus. Ela era lésbica, ativista pela causa LGBT, professora de uma determinada faculdade dos Estados Unidos, alguém que era completamente avessa a todos os valores do cristianismo. Mas essa mulher foi convertida, essa mulher tornou-se esposa de um pastor e hoje tem uma família grande juntamente com ele. E isso, queridos, mostra justamente a lição que o livro de Ruth também nos traz, que é Deus é capaz de transformar quem Ele quiser. E nós não podemos duvidar disso. E se nós cremos de fato nisso, nós vamos estar mais motivados a pregar o Evangelho para todos. Mas uma terceira lição que nós aprendemos aqui no livro de Ruth, queridos, é a respeito da importância de nós sermos fiéis ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas questionam, será que vale a pena sermos fiéis a Deus? Aqui no livro de Ruth nós vamos aprender que vale. E essa fidelidade pode ser vista aqui no livro de Ruth na vida dela mesma. Mesmo sendo uma moça que veio de um contexto pagão, você percebe que após a conversão dela, ela se torna uma mulher virtuosa, uma mulher que busca viver uma vida santa. Você pode somar ao exemplo de Ruth o exemplo também de Boaz, um homem fiel, um homem que busca fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus expressa na sua lei. E por conta dessa fidelidade de ambos, você vai perceber que eles vão colher frutos maravilhosos. E não somente eles colherão, mas a sua descendência e todo o povo de Deus serão beneficiados disso também. Serão beneficiados desses frutos também. Então, queridos, isso deveria servir para nós como um estímulo, como um encorajamento para que eu e você também permaneçamos fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. E certamente, queridos, também nós vamos colher os frutos disso. E não são frutos amargos, são frutos doces. Mas em quarto lugar, também aprendemos aqui no livro de Ruth sobre como Deus soberanamente guia as nossas vidas. Veja, isso vai ficar claro aqui no livro de Ruth, quando você observa que Deus está controlando todas as circunstâncias. Por mais que Noemi ali não entendesse, não visse assim, mas Deus estava no controle, controlando cada detalhe da vida dela e de Ruth. Nós vimos ali, por exemplo, aquela ocasião em que Ruth, ela sem a menor intenção, vai colher espigas justamente nos campos de Boaz, aquele que seria o seu resgatador. E, queridos, da mesma forma, isso também acontece nas nossas vidas. Nós somos guiados pelo Senhor. Basta você olhar para trás e você vai ver como Deus esteve guiando a sua vida soberanamente. Não podemos, queridos, esquecer disso jamais. Nossa vida está nas mãos de um Deus soberano e é Ele quem nos controla, é Ele quem nos guia a cada dia. Basta, a minha responsabilidade nisso tudo é buscar viver de acordo com a sua vontade, mas é Ele quem vai abrir a porta, quem vai fechar, porque é Ele quem controla, é Ele quem guia. E isso nós aprendemos aqui no livro de Ruth. Em quinto lugar, aprendemos também aqui no livro de Ruth como Deus providencia para o seu povo resgatador. Vimos aqui e aprendemos sobre o resgatador, alguém que era uma figura do Antigo Testamento que apontava para Cristo. Cristo, ele é o grande resgatador do seu povo.
Ele que de fato enquadrou-se em todos os critérios para se tornar o grande resgatador de pessoas de todas as nações que foram escolhidas para fazer parte do seu povo. Em sexto lugar, também aprendemos com o livro de Ruth, queridos, que muitas vezes os caminhos da providência de Deus são misteriosos para nós, mas ainda assim nós devemos confiar no Senhor. Veja, nós precisamos aprender a confiar em Deus mesmo quando nós não compreendemos os seus planos, mesmo quando os planos de Deus não fazem sentido para nós. Veja o que é que John Piper vai dizer quando ele comenta aqui o livro de Ruth. Ele diz assim, como o ponto principal do livro é que a vida do santo não é uma linha reta para a glória. A história começou com a perda de Noemi e termina com o ganho de Noemi. Começou com a morte e termina com o nascimento de um filho. E se pudéssemos aprender a esperar e confiar em Deus, todas as nossas queixas contra Ele iriam se revelar falsas. Muitas vezes, queridos, nós, quando não entendemos o que Deus está fazendo em nossa vida, nós questionamos os planos de Deus e mais, questionamos o próprio Deus. Questionamos se Ele está sendo fiel às suas promessas, se Ele realmente cuida de nós, se Ele realmente nos ama, se Ele realmente é bom. E veja o que John Piper vai dizer aqui, é que se nós confiarmos, se nós tivermos paciência, se nós formos capazes de esperar, nós vamos perceber que todas as nossas queixas contra Deus vão se mostrar falsas. Por quê? Porque o propósito de Deus para a vida do seu povo não é de destruição, é de restauração, é de redenção. Então que possamos compreender isto, que isso possa animar os nossos corações, mesmo quando nós não entendemos o que Deus está fazendo em nossa vida. Mas, em último lugar, sétimo e último lugar, aprendemos com o livro de Ruth que este livro ele é sobre Cristo e sobre a sua redenção. Por fim, nós vimos aqui que essa história não diz respeito apenas a Ruth, Boaz e Noemi. Na verdade, eles são uma pequena parte desta grande história, que é a história da salvação, né? Cujo o grande ator, o ator principal é o Senhor Jesus Cristo. E a obra que Ele veio realizar a nosso favor, de nos resgatar, de nos restaurar, de nos redimir, de realizar esta maravilhosa obra na vida do seu povo. Ele é o grande resgatador que veio a este mundo para nos resgatar do pecado e das suas consequências. Ele veio nos restaurar, Ele veio para nos dar uma nova vida, Ele veio para curar as nossas feridas, as feridas ocasionadas pelo pecado. É Ele quem dá novos horizontes, é Ele quem vai nos encher de esperança, quem nos traz alegria e paz por meio da sua redenção. Eu quero agradecer a você por ter acompanhado conosco essa série de mensagens. Peço que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Quero dizer que foi uma alegria poder expor a palavra de Deus e aprender juntamente com você mais a respeito do livro de Ruth e a respeito de como este livro nos mostra Cristo. Que Deus nos abençoe.